cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um grande autor da literatura mundial. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de Mark Twain, que foi um escritor e humorista norte-americano que nasceu em 1835 em Florida, no Missouri, e faleceu em Reading, no Connecticut, em 1910. Os seus romances mais conhecidos são As Aventuras de Tom Sawyer e a sua sequela, As Aventuras de Huckleberry Finn. Samuel Langhorne Clemens, cujo pseudónimo mais conhecido é Mark Twain, nasceu em 1835 na pequena vila de Florida, no estado americano do Missouri. Quando tinha 4 anos, a família mudou-se para Hannibal, nas margens do rio Mississippi, que mais tarde serviria de inspiração e de cenário para As Aventuras do Huckleberry Finn e do Tom Sawyer. Foi o 6º de 7 irmãos, dos quais apenas 3 sobreviveram à infância. Na época, o Missouri era um estado escravagista e o jovem Twain familiarizou-se com a escravidão, tema que mais tarde ele exploraria nos seus escritos. Ficou muito triste quando foi levado a uma vila de pioneiros no oeste central e viu escravos açoitados e homens baleados em plena rua. Samuel Clemens estudou numa escola particular até aos 12 anos, mas em março de 1847 o seu pai, John Clemens, morreu de pneumonia, deixando a sua família numa situação financeira delicada. O Samuel começou a trabalhar no que aparecia para fazer, para poder ajudar financeiramente a família. No ano seguinte, conseguiu um emprego de aprendiz de impressor numa tipografia, profissão que ele depois então exerceu até o ano de 1855. Em 1851, começou a trabalhar como tipógrafo e assistente editorial no Hannibal Journal, que era um jornal propriedade de um dos seus irmãos, colaborando também com artigos e com textos humorísticos. Foi então que ele descobriu que gostava de fazer humor, estilo que ele mais tarde empregaria nas suas melhores obras. Em 1853, aos 18 anos, deixou o Hannibal e trabalhou como tipógrafo em Nova York, Filadélfia, St. Louis e Cincinnati. Twain começou então a estudar em bibliotecas públicas, nos fins de semana, encontrando fontes de informação muito mais abrangentes do que obteria se tivesse estudado numa escola convencional. Aos 22 anos, regressou ao Missouri. Numa viagem de barco pelo Missouri, em direção a Nova Orleans, inspirado pelo trabalho do Horace E. Bixby, que era um dos mais famosos pilotos lá do Mississippi, decidiu seguir a carreira de piloto lá dos barcos a vapor. Era uma ocupação bem remunerada, com um salário estimado em $72.400 anuais, mas que exigia um grande conhecimento do rio e dos seus diversos portos e paragens. O Twain estudou meticulosamente os 3.200 quilómetros do Mississippi durante mais de 2 anos, até finalmente receber a sua licença de piloto em 1859. A ideia do pseudónimo de Mark Twain vem dessa época, pois o termo, na linguagem de verificação da profundidade dos rios, na linguagem desse tempo, significava 2 marcas na sonda. Metiam a sonda pelo rio e então a sonda tinha sinais por aí cima, marcas, e quando enterrava 2 marcas na água, tinha profundidade suficiente para o barco passar. Enquanto treinava, convenceu o seu irmão mais novo, Henry, a seguir a sua mesma profissão. Em 13 de junho de 1858, o barco a vapor Pennsylvania, onde este seu irmão trabalhava, explodiu e feriu seriamente, tendo morrido em consequência do acidente 8 dias depois. Devastado pela culpa, o Twain acabaria por se sentir responsável pela morte do irmão durante o resto da vida. A certa altura, estava tão desalentado que encostou uma pistola à cabeça, mas não teve coragem para puxar o gatilho. O Twain previra o episódio num sonho que ele cerca de 1 mês antes tinha tido, e isso despertou-lhe o seu interesse pela parapsicologia. Continuou, contudo, a trabalhar no setor naval, servindo como piloto, até começar a Guerra Civil Americana no ano de 1861.
o que restringiu o tráfico do Mississippi. O Missouri, como estado escravagista, como já disse, era considerado por muitos como parte do Sul, tendo representado tanto como Estado confederado como Estado federal durante a guerra. Anos depois, o Twain escreveu um ensaio chamado The Private History of a Campaign That Failed, revelando que ele e alguns dos seus amigos foram voluntários confederados somente durante 2 semanas até que desertaram. E então, nessa ocasião, foi em 1861, portanto, o seu irmão, chamado Orion Clemens, foi nomeado secretário do governador do território do Nevada. E o Twain juntou-se a ele e ambos seguiram para o oeste. A dupla viajou durante mais de 2 semanas numa diligência pelas grandes planícies e montanhas rochosas. A jornada do Twain terminou na cidade mineira de Virginia City, já lá no Nevada, onde ele decidiu ficar a trabalhar como mineiro na extração da prata. Naquela altura, não é? Havia a febre do ouro e da prata no oeste, para o oeste. Ao fracassar na nova profissão de mineiro, experimentou a carreira no jornalismo. Conseguiu trabalho no Territorial Enterprise, que era o jornal lá do município, onde usou pela primeira vez, então, aquele que ficou sendo o seu famoso pseudónimo, assinando como Mark Twain o relato de viagem bem-humorado chamado Letter from Carson. Em 1864, o Twain mudou-se para São Francisco, na Califórnia, onde continuou a trabalhar como jornalista. Ali conheceu outros escritores e manteve um romance com uma jovem poetisa chamada Ina Coolbright. O seu primeiro êxito como escritor veio com o conto humorístico The Celebrated Jumping Frog of Cavaleras County, que em português poderíamos traduzir por A Célebre Rã Saltadora do Condado de Calaveras, publicado no semanário nova-iorquino The Saturday Press, no dia 18 de novembro de 1865. A publicação foi um sucesso imediato, tornando-o conhecido nacionalmente em todos os Estados Unidos. O Twain encontrara finalmente a sua grande vocação. Um ano depois, viajou para as Ilhas Sandwich, que atualmente é, portanto, as Ilhas do Hawaii, como repórter do jornal Sacramento Union. Os seus relatos de viagem ganharam popularidade, transformando-se na base das suas primeiras palestras. Em 1867, um jornal local custeou a sua viagem ao Mediterrâneo, portanto, à Europa, não é? E então o Twain visitou nessa altura a França, a Itália e também a Palestina. E durante a viagem, ele ia escrevendo cartas lá para o jornal, que foram posteriormente reunidas no livro The Innocent Abroad, que em português seria Os Inocentes no Estrangeiro, lançado no ano de 1869, com o qual ele então ganhou a sua reputação de humorista, que não mais o largou. Foi nessa viagem que ele conheceu o seu futuro cunhado, Charles Langdon. Este mostrou-lhe uma fotografia da sua irmã, Olivia, pela qual o escritor se apaixonou à primeira vista, conforme ele depois mais tarde afirmou. Os dois conheceram-se depois em 1868, um ano depois ficaram noivos e casaram-se em 1870 em Elmira, Nova York. O casal viveu em Buffalo, Nova York, de 1869 a 1871. A Olivia vinha de uma família rica e então, com a ajuda da esposa, o Twain entrou como acionista do jornal Buffalo Express, trabalhando ali como editor e como escritor. Nessa época, morreu de difteria com 19 meses de vida o seu primeiro filho. Se chamava Langdon. Em 1871, Twain mudou-se com a sua família para Hartford, onde começou a construir uma casa no ano de 1873 e ali viveria durante 17 anos. Enquanto moravam lá no local, o casal teve 3 filhas, nascidas entre os anos de 1872 e de 1880. Para educá-las e diverti-las, o Twain criava jogos e histórias em capítulos, participava com elas num teatro amador e registava com afeto os seus problemas cotidianos e as coisas que elas diziam. Durante os seus anos em Hartford, o Twain escreveu grande parte das suas obras mais célebres. Começou por publicar Rogging Heat, que em português podemos traduzir por Desbravando, que foi publicado em 1872, The Gilded Age, A Tale of Today, portanto, A Era Dourada, um conto de hoje, em 1873.
Depois, em 1876, foi publicada a primeira das suas grandes obras, o romance juvenil The Adventures of Tom Sawyer, ou seja, As Aventuras de Tom Sawyer, baseado nas experiências de adolescência dele próprio no rio Mississippi. No ano seguinte, Twain fez uma nova visita à Europa, que incluiu uma estadia em Heidelberg, desde 6 de maio até 23 de julho do ano de 1878, e também uma visita a Londres. Na sequência desta visita, Twain publicou A Tramp Abroad, ou seja, Um Vagabundo no Estrangeiro, que saiu no ano de 1880. De regresso ao seu território, portanto, ou seja, lá a Hartford, escreveu The Prince and the Pauper, o príncipe e o mendigo, ou então o príncipe e o pobre. Há várias traduções em Portugal, uns com título, outros com outro, que saiu no ano de 1881. Depois, Life on the Mississippi, ou seja, Vida no Mississippi, do ano de 1883. E Adventures of Huckleberry Finn, As Aventuras do Huckleberry Finn, que saiu no ano de 1884. À semelhança das Aventuras do Tom Sawyer, embora, portanto, pareçam um livro para jovens, para adolescentes e jovens, constitui na realidade uma fábula da América urbana e industrial que, na época do Twain, ameaçava o sonho de liberdade junto da natureza. O Huck representava muitas das aspirações da sociedade americana, com as quais o público facilmente se identificou. O romance, que é considerada a sua obra-prima, fixou definitivamente Twain como um dos grandes humoristas da literatura mundial. Entretanto, foram publicadas outras obras do autor. A Connecticut Yankee in Knight Arthur Court, ou seja, um Yankee de Connecticut na corte do rei Arthur, que saiu no ano de 1889, portanto assim uma incursão lá para a Idade Média. The Tragedy of Pudney Wilson, a tragédia de Pudney Wilson, que saiu no ano de 1894, e Personal Recollections of Joan of Arc, Memórias Pessoais de Joana d'Arc, em português, que saiu no ano de 1896. O Twain era fascinado pela ciência, pela tecnologia e pelas pesquisas científicas, tendo chegado a patentear diversos inventos seus. O livro, A Connecticut Yankee in Knight Arthur Court, aquele que eu já disse atrás, apresenta um viajante, portanto, do tempo da América lá contemporânea, do tempo dele, que vai usar os seus conhecimentos científicos para introduzir a tecnologia moderna lá na Inglaterra do tempo do rei Arthur. Este tipo de enredo tornar-se-ia mais tarde uma característica comum a um subgénero da ficção científica, não é? Que é hoje muito usado, que é a história alternativa. Imaginemos como seria o mundo se há 600 anos tivessem descoberto a eletricidade, por exemplo. Twain obteve grande êxito como escritor e também como palestrante. O seu raciocínio perspicaz e as suas sátiras incisivas renderam-lhe a admiração dos seus pares e o enaltecimento dos críticos, tendo Twain mantido boas relações com presidentes, com artistas, industriais e com a realeza europeia. Foi considerado como o maior humorista americano da sua época, sendo definido pelo William Faulkner como o pai da literatura americana. No entanto, faltava-lhe perspicácia financeira. Os seus diversos empreendimentos revelaram-se desastrosos. Em particular, com o Page Compositor, que era uma máquina que pretendia substituir a escrita, onde o Twain investiu entre 170 mil a 300 mil dólares entre os anos de 1880 e 1894. Mas, antes que a máquina estivesse realmente aperfeiçoada, ficou obsoleta com a invenção do linotipo, o que acabou por forçá-lo a declarar falência. Com isso, comprometeu não só os lucros dos seus livros, o que tinha ganhado com a sua escrita e com as suas palestras, mas também grande parte da herança da esposa. Em 1893, o Twain deu início a uma amizade de 15 anos com o Henry Uttlestone Rogers, que era um dos diretores da Standard Oil, que o ajudou então a resolver os seus problemas financeiros. Começou por aconselhá-lo a entrar com o pedido de falência, depois em seguida fez com que ele transferisse os seus direitos autorais para o nome da esposa, da Olivia, enfim, para que os credores não ficassem com eles, e finalmente acabou por assumir o domínio absoluto das finanças do Twain,
passou a ser o seu contabilista, digamos assim, até que conseguiram liquidar todas as suas dívidas. No ano de 1894, o Twain iniciou uma digressão mundial de palestras com a intenção de reunir dinheiro para pagar aos seus credores. Embora, enfim, a sua situação de falido, não é, o isentava da responsabilidade legal de ter que o fazer, não é? Mas ele fazia questão disso e então, quando ele finalmente, tendo lucrado o suficiente para saldar as dívidas, regressou aos Estados Unidos no ano de 1900. Os últimos anos de Twain foram marcados pelas perdas na família. Perdeu a esposa e perdeu filhos, o que se refletiu num pessimismo satírico nos seus escritos. Primeiro, no ano de 1876, morreu-lhe uma filha com meningite. Depois, a esposa morreu no ano de 1904. Uma outra filha morreu em 1909, o que veio acentuar a sua melancolia crescente. Só sobreviveu Clara, que era a filha do meio das suas 3 filhas. No ano de 1906, o Twain formou um clube para as meninas que ele considerava as suas netas substitutas, que se chamou o Angel Fish and Aquarium Club. Ele trocava cartas com as cerca de 12 meninas integrantes do clube, que tinham entre 12 a 16 anos, convidava-as para irem assistir a concertos, a peças de teatro, a brincadeiras. Escreveria no ano de 1908 que o clube era a principal alegria da sua vida. No ano de 1907, a Universidade de Oxford concedeu a Twain um doutoramento honorário em letras. Ele, como tinha pouco mais do que a escola primária, né? Lisonjeado, ele utilizaria a beca. Você sabe o que é a beca? A beca é aquele vestuário talar, não é? Das investiduras de doutoramentos. Portanto, ele utilizaria a beca que recebeu lá na cerimónia noutras formalidades, como, por exemplo, num jantar que foi feito em sua homenagem, realizado no ano de 1908. Esse traje académico veio também a ser usado no casamento da sua filha Clara no ano de 1909. O último trabalho do Twain foi a sua autobiografia, que ele ditava a uma secretária, assim de uma forma não linear ou não cronológica, à medida que os assuntos lhe vinham à lembrança. Alguns arquivistas e compiladores depois rearranjaram a obra para que tomasse então um formato mais convencional. Mas isso eliminou muito do humor do Twain e até da fluidez do livro. Foi uma pena. Então, o primeiro volume da autobiografia, que tinha mais de 700 páginas, foi publicado pela Universidade da Califórnia só no ano de 2010. E porquê? Porque o Twain tinha manifestado o desejo de que o livro só fosse lançado 100 anos após a sua morte. E assim se fez. Foi um sucesso inesperado e fez com que o Twain fosse um dos poucos detentores de best-sellers em que a primeira edição foi no século XIX, no século XX e no século XXI. Coisa rara. Em 20 de maio de 1909, o seu amigo, lá o Henry Roger, né, que o ajudou economicamente, morreu repentinamente. No mesmo ano, o Twain teria escrito: "Cheguei com o cometa Halley, em 1835. Ele vai passar de novo no ano que vem e espero ir-me embora com ele. Seria a maior decepção da minha vida se não fosse com o cometa." O Todo-Poderoso disse, indubitavelmente: "Cá estão estes 2 inexplicáveis fenómenos. Chegaram juntos e devem partir juntos." E não é que o seu desejo se cumpriu, pois o Twain morreu na sequência de um ataque cardíaco em Reading, no dia 21 de abril de 1910, com 74 anos, um dia depois daquele em que o Halley passava mais próximo da Terra. Encontra-se sepultado no Woodlawn Cemetery, em Elmira, no condado de Chemung, em Nova York, nos Estados Unidos. Depois da sua morte, foram publicadas ainda outras diversas obras do Twain, especialmente recolhas de artigos que tinham sido publicados em jornais e também de contos dispersos, mas também de outras obras de ficção. Presume-se que haja ainda muitos textos desconhecidos, porque muitos foram publicados em pequenos jornais lá de província, que já não existem. Enfim, também ele usava diversos pseudónimos ao longo da vida e hoje é difícil provar que aqueles textos são da autoria dele.
Homem de múltiplos talentos, o Twain foi, portanto, um humorista, um ficcionista, um jornalista, um conferencista, também um empreendedor comercial, embora desastrado, um contista e, acima de tudo, um crítico das mudanças sociais registadas nos Estados Unidos no período compreendido entre o final da Guerra da Secessão, que foi, portanto, no ano de 1865, e o início do século XX. Foi um militante aceso contra todos os imperialismos do fim lá do século XIX e começo do século XX, inclusivamente o que partia do seu próprio país natal. Escreveu, deu conferências, publicou relatos de viagens, deu entrevistas incansavelmente sobre o tema, a partir da tomada das ilhas de Cuba, do Porto Rico, de Guam e das Filipinas pelos Estados Unidos no ano de 1898. Por isso foi duramente atacado, considerado um traidor da pátria, e várias vezes ele teve que se defender nos jornais. Os seus escritos foram objeto de uma autêntica censura, especialmente nos seus últimos 12 anos de vida, mesmo quando ele já era um autor consagrado e um dos mais conhecidos e louvados no mundo inteiro. O que foi pena. Ora bem, eu nesta semana andei a ler As Aventuras de Tom Sawyer, que, portanto, como já vimos, não é? É um dos seus dois mais famosos livros. Portanto, As Aventuras de Tom Sawyer, e depois, anos depois, publicou As Aventuras de Huckleberry Finn. Ora, o Huckleberry Finn também já aparece neste primeiro livro, que era um dos grandes companheiros de traquinices do Tom Sawyer. Ora bem, eu não queria assim, perder muito tempo com isto, mas iria dizer ainda algumas coisas. O Tom Sawyer era uma criança que vivia lá nas margens do Mississippi, numa aldeinha, com o nome fictício de St. Petersburg, que era inspirado na aldeia real onde ele foi criado, lá na margem do Mississippi. E então ele era uma criança muito rebelde. Já não tinha pai nem mãe, ele até era de uma família assim não muito miserável, eram relativamente remediados, mas como os pais morreram, ele foi criado por uma tia. E essa tia, coitadinha, era uma santa, mas o que ela sofria com as parvoíces do Tom Sawyer. Ele fugia à escola, ia para o rio, para a pesca, ou lá para as montanhas, a apanhar ratos e coisas assim. Depois desencaminhava os companheiros, sobretudo um companheiro que ele tinha, que muitas vezes os professores estavam a falar e eles, os dois, só estavam na palhaçada, não viam nada do que o professor dizia. E então, o livro conta várias das suas principais traquinices. Uma das mais estranhas foi quando ele e lá aquele seu amigo de escola e o Huckleberry Finn fugiram num barquinho que roubaram para uma ilha que estava lá no centro do rio Mississippi, longe, cá muito longe da costa. O Huckleberry Finn, esse era muito pobrezinho, era um sem-abrigo, chamaríamos hoje um sem-abrigo, que ele vivia por lá, comia do que apanhava, enfim, peixe no rio, apanhava comida que lhe davam, ou que apanhava nos caixotes, assim, e sobrevivia. E andava sempre andrajosamente vestido, dormia normalmente dentro de umas barricas que estavam deitadas lá à beira do porto. Portanto, era assim um sem-abrigo. Mas era muito amigo do Tom Sawyer. E lá foram todos para a ilha. Porquê? Queriam, então, ser piratas, que era a Ilha dos Piratas. Lá viveram alguns dias, lá naquela ilha, as famílias, revoltaram tudo. Depois sentiram a falta lá da canoa, disseram, pois, meteram-se na canoa e agora devem ter naufragado, devem ter se afogado. Chegaram mesmo a preparar o seu funeral, quando afinal, pois, eles apareceram inesperadamente. Foi uma alegria, uma festa, mas uma parvoíce que não se deve fazer. A certa altura, lá o Tom Sawyer e o Huckleberry Finn presenciaram
umas atividades lá de um que lá havia, que era um mestiço de índio e branco, não é? Um mestiço, mas que era muito má pessoa, era um bandido, e assistiram a uns crimes, umas coisas que ele fez, e depois ficaram com muito medo ele não os apanhasse e não os matasse. E então andaram por lá, ainda andaram escondidos e fugidos. E assim. A certa altura, os meninos resolveram fazer um piquenique. Com quem? Que havia lá uma garota da escola, que era filha lá do juiz lá da terra, mas que o Tom Sawyer estava apaixonadíssimo lá pela Becky. E então, a Becky é que chateou os pais para ela a deixarem fazer um piquenique com os amigos. E assim foi. Arranjaram as merendas, meteram-se lá no barquinho e foram pelo rio abaixo até lá ao local onde depois desembarcaram e à beira do rio estenderam as suas toalhas e fizeram o seu piquenique. Depois disseram, onde é que vamos ir? Vamos ver as grutas. Havia ali uma zona de grutas calcárias, lá no alto do monte, e então treparam ao cimo do monte e entraram para dentro das grutas. Dividiram-se em grupinhos e andaram por lá por meio das grutas, e depois todos divertidos, e depois de vez em quando os grupinhos encontravam-se uns com os outros, e depois até metiam sustos uns aos outros. Aquilo foi uma brincadeira. Mas acabaram mesmo para as tantas. O Tom Sawyer, que ia com a Becky, não é? Perderam-se dos restantes. Os restantes, às tantas, começaram a ver que já era praticamente noite, voltaram para a praia, depois aquilo já no lusco-fusco, meteram-se todos no barco, vieram-se embora e não deram conta de que a Becky e o Tom Sawyer não vinham lá no barco. E eles, coitadinhos, ficaram lá, andaram por lá, deram voltas, não conseguiam já, nunca mais conseguiram encontrar a saída. Mas, a certa altura, eles já julgavam que andavam já lá há 5 ou 6 dias, ou uma semana. O Tom Sawyer viu uma luz e foi lá a espreitar. E quem era? Era o tal bandido que estava lá também numa zona da gruta. E então ele não disse nada à Becky, para não lhe meter medo, mas começou a tentar ver por onde é que ele se movimentava. E com aquilo tudo, acabou por sentir um raio de luz que vinha lá de um determinado sítio e que descobriu, afinal, uma saídazinha lá das grutas, que ia sair mesmo à beira do rio, já assim muitos quilómetros, longe da entrada, da principal entrada que toda a gente conhecia. E conseguiu então sair de lá, mais a Becky, e voltaram. Claro que as famílias, né, já há 3 dias que andavam à procura deles, já julgavam o pior, já julgavam que eles tinham lá ficado, mandaram lá grupos de pesquisa, porque os outros meninos, né, deram logo conta de que eles que não voltaram, mas ninguém os encontrou. Felizmente que lá com o Tom Sawyer acabou por descobrir a tal saída e lá regressaram. E então pronto, foi uma festa, foi uma alegria. Mas isto depois acabou por dar para o torto. Conversa para trás, conversa para diante. O Tom Sawyer, que não queria falar nisso porque tinha um medo terrível de que lá o bandido viesse a descobri-lo e o matasse, acabou por se descoser e contar que ele que estava lá dentro, que o viu lá dentro da gruta. Nessa altura já tinha passado alguns 15 dias e é que o juiz disse: "Então, mas eu mandei pôr umas grades de ferro a fechar a entrada da gruta. Agora já passou tanto tempo. Ele agora, se ainda lá estava dentro da gruta, esta hora já deve ter morrido." Foram lá a ver e estava mesmo morto. E foi assim que o Tom Sawyer se livrou do seu terror que ele tinha de que viesse a ser caçado lá pelo bandido. Portanto, isto foi um resumo assim muito pequenino e muito um bocado até, enfim, pouco organizado, mas dá para entender mais ou menos o enredo da história. Portanto, isto é tudo escrito com naquela sua linguagem muito cómica, muito hilariante, típica do Mark Twain, porque ele, no fundo, era um humorista, um grande humorista nato, e as suas obras
são muito agradáveis de ler. A pessoa está sempre com vontade de rir. E então estas maluquices, estas brincadeiras do Tom Sawyer e dos amigos são mesmo de uma pessoa se partir a rir, e vale mesmo muito a pena ler estas obras do Mark Twain. E pronto, olha, por aqui me fico. Espero que tenham gostado desta conversa hoje sobre o Mark Twain e a sua obra. E pronto, eu espero que para a semana cá possa estar de novo, se tiver vida e saúde para isso, que já sou velhote, para vos falar de um outro grande autor da literatura mundial. Ora, passem muito bem.